Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se A Traição de Judas. A Traição de Judas. Para se cumprir as Sagradas Escrituras, um dos 12 apóstolos haveria de trair Jesus, e foi Judas. Então vamos entender passo a passo o que aconteceu com Judas em relação a Jesus. Amém? No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 14 a 16, vai se falar das moedas. E a palavra diz assim: um dos 12, chamados Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram 30 moedas de prata. E daí em diante ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, de versículo 20 a 25, falando-se sobre o anúncio, Jesus anunciando as suas dores, dizia a palavra: ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo, um de vós me vai entregar. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar-lhe: acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: aquele que se serviu comigo no prato é quem vai me entregar. O Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Então, Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos 47 e 49, vai se falar do beijo. E assim está escrito: Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espada e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal: aquele que eu beijar é ele. Prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: salve, Rabi, e beijou-o. Em Mateus, no capítulo 27, versículo 3 a 5, vai falar da morte de Jesus. Ou melhor, a morte de Judas. E a palavra diz assim: Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata ao sumo sacerdote e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando à morte um inocente. Eles responderam: que temos nós com isso? O problema é teu. E ele jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Assim diz a palavra de Deus. Amém. Queridos irmãos, dos 12 apóstolos, um haveria de trair Jesus para se cumprir as Sagradas Escrituras, um traidor. E foi Judas Iscariotes. Judas, ele não só traiu, como ele se vendeu. Ele procurou os sumos sacerdotes e disse a eles: que me dareis se eu vos entregar Jesus?
o que vocês vão me dar se eu entregar Jesus para vocês? Então eles combinaram 30 moedas de prata. Daremos 30 moedas de prata se você entregar Jesus para nós. E aí por diante, Judas procurou uma oportunidade para entregar Jesus. Quando Jesus estava na última ceia, naquela santa ceia que ele fez, ao anoitecer, Jesus se pôs na mesa com os 12. Enquanto eles comiam, Jesus disse, em verdade vos digo, um de vós vai me entregar. Um de vós será o traidor. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar-lhe, acaso sou eu, Senhor? Acaso serei eu, Senhor? E Jesus respondeu, aquele que se serviu comigo do prato, aquele que comeu junto do meu prato é quem vai me entregar. Estava falando de Judas. O filho do homem, e Jesus diz, o filho do homem se vai conforme está escrito a seu respeito. Ele tem que ir para a crucificação, conforme está escrito, para que o mundo haja salvação. Mas Jesus disse aos 12 apóstolos, principalmente a Judas, ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Ai daquele que me entregar. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Seria melhor não tivesse nascido, porque o castigo é a morte. Então Judas, o traidor, teve a coragem de perguntar. Ele já tinha vendido por 30 moedas de ouro e teve a coragem de perguntar para Jesus, mestre, serei eu? Serei eu, mestre, que vou te entregar? E Jesus lhe respondeu, tu o dizes, são as tuas palavras que saem da tua boca que está dizendo. Jesus já conhecia, já sabia que Judas já tinha feito aquele acordo com os sacerdotes para entregar Jesus por 30 moedas de prata. E chegou um momento, Jesus ainda falava quando veio Judas, eles estavam à noite no lugar, junto com os apóstolos, e um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus, vieram com soldados, vinham da parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor, Judas Iscariotes, o traidor tinha combinado com os soldados, com eles, um sinal. E Judas disse aos soldados, aquele que eu beijar no rosto, ele é Jesus. Prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo, salve, Rabi, salve, mestre. E beijou o rosto de Jesus, apontando que aquele homem era Jesus. Aí, queridos irmãos, veio o arrependimento de Judas. Quando Jesus já tinha sido preso, Jesus já tinha apanhado, Jesus já ia para a crucificação. Judas, o traidor, ao ver Jesus que fora condenado, ele já tinha sido julgado e condenado injustamente, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos. Dizendo aos sumos sacerdotes, eu pequei, entregando à morte um inocente. Jesus não é culpado, Jesus não tem culpa, eu pequei contra Jesus, entregando ele a vocês. E os sumos sacerdotes responderam a Judas, que temos nós com isso? O problema é teu. Não foi você que denunciou? Não foi você que se vendeu por 30 moedas de prata? O problema agora é teu. E ele jogou as moedas no santuário.
E Judas pegou as moedas, 30 moedas de prata, e jogou tudo no chão no santuário. E saiu. E foi se enforcar. Foi tirar sua vida, porque havia se arrependido de ter entregue Jesus à crucificação. Esse foi o castigo de Judas. Amém, queridos irmãos? Irmãos, nesse mundo que nós vivemos, sempre haverá um traidor. Sempre. Dentro da tua casa, da tua família, dentro da igreja, sempre haverá um traidor. Isso faz parte da vida. E como já estava escrito, teria que haver um traidor dentre os 12 apóstolos que Jesus escolheu. E foi Judas Iscariotes que traiu Jesus. Amém.